Essa é a lista de fundos imobiliários mais baratos hoje, de acordo com critérios que eu uso para a seleção dos melhores fundos de investimento imobiliário. E é isso que eu vou te mostrar agora. Olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E nesse canal eu sempre compartilho com você a minha experiência como investidor e também como empreendedor. E hoje eu trago de volta os fundos imobiliários, que é um assunto mais pesquisado no meu canal. E para você que está me seguindo, para você que já está inscrito no canal, esse vídeo é para você. E para você que ainda não se inscreveu, tenho certeza que chegou essa oportunidade. Então, clique agora em inscrever-se para ter mais possibilidades de aprender a investir, aprender a comprar fundos imobiliários, investir em ações, investir em títulos, para crescer ainda mais o seu patrimônio, de modo que você possa um dia alcançar a independência financeira. Então vá lá, inscreva-se agora e aproveite essa chance de aprendizado. E outra oportunidade que eu trago para você é o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão totalmente gratuito, onde eu desmistifico a renda passiva. E o que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que você tem, aquele dinheiro que entra na sua conta, aquele dinheiro que você recebe sem precisar trabalhar. É aquele dinheiro que você investe e acaba retornando para você com juros, com correção e com um volume maior. É aquela renda que é gerada por meio dos seus investimentos. E nesse aulão eu vou desmistificar todos os detalhes sobre a criação de renda passiva, de modo que você não tenha mais dúvidas sobre esse tema. Então eu vou deixar um link na descrição para você acessar a aula, só que depois desse vídeo, ok? E o que tem se visto muito aí no mercado é que os fundos imobiliários estão se desvalorizando constantemente. E isso não deixa de ser verdade para uma classe grande de fundos imobiliários. Mas o que eu trago para você aqui hoje são fundos que, apesar de toda essa crise que está acontecendo, têm se valorizado constantemente ao longo dos meses e ao longo desse último ano, ou ao longo de 365 dias. E são exatamente esses fundos que eu vou trazer para você aqui. E eu quero que você preste bastante atenção, porque os critérios que eu uso para selecionar esses fundos são muito importantes e servem para que você escolha fundos com um maior potencial de rentabilidade para a sua carteira de investimentos, se você já tem uma, ou se você não tem e ainda vai criar uma carteira. É importante selecionar fundos que tenham esse potencial de crescimento. Independente da crise que estamos passando por causa da pandemia, independente das especulações sobre as questões dos precatórios do governo, então o que você precisa saber é como selecionar fundos imobiliários com potencial de crescimento e, além disso, potencial para te pagar dividendos, que são exatamente os aluguéis que esses fundos imobiliários vão te dar mensalmente. E você pode estar se perguntando: Paulo, mas como é que esses fundos imobiliários pagam esses aluguéis? E se você ainda não conhece muito bem esse mundo de fundos imobiliários, eu vou deixar uma playlist onde eu explico exatamente tudo isso para você. Então fique ligado que nessa playlist também tem vários tutoriais de como criar filtros para você fazer a seleção de investimentos. E aqui, por exemplo, eu estou usando a ferramenta do site Guia Invest para ranquear os fundos imobiliários. Para mim é a melhor ferramenta que temos hoje para fazer isso. Claro que esse aqui é um modo totalmente gratuito, então ele tem limitações, mas é suficiente para você começar a fazer o ranking de dividendos, ok? Então observe só essa tabela, esse ranking que aparece aqui na tela. Temos aqui cerca de 22 fundos imobiliários listados nessa tabela. São 22 fundos imobiliários. Então, para selecionar esses 22 fundos imobiliários, o que é que eu fiz? Simplesmente eu criei uma estratégia
de avaliação de investimentos aqui dentro da Guia Invest, dentro dessa ferramenta. E eu já tenho um vídeo explicando muito bem como é que eu faço isso. E dentro dessa estratégia, o que é que eu coloco? Eu coloco uma coluna de Dividend Yield. Para você que não sabe, Dividend Yield significa os dividendos pagos dividido pela cotação atual do fundo imobiliário. Ou seja, se um fundo imobiliário pagou em 12 meses R$10 e a sua cotação hoje é R$100, então 10 dividido por 100 dá 0,1, que é igual a 10%. Então o caso aqui é selecionar fundos imobiliários que estejam pagando acima da inflação, e esse é o caso aqui. No meu filtro eu coloquei que eu quero fundos imobiliários acima de 12% de dividendos, ou seja, significa que eu vou ganhar cerca de 12% se eu investir nesses fundos imobiliários somente a título de dividendos, ok? Então o próximo passo é dessa lista selecionar os fundos com menor preço, e aqui basta que eu clique no item preço da coluna, que automaticamente eu vou ter ranqueado os fundos imobiliários em ordem crescente ou decrescente de acordo com a sua vontade. Nesse caso aqui eu estou colocando em ordem decrescente, começando dos menores valores para os maiores valores. A seguir eu coloco o volume de 21 dias, que eu considero também no meu filtro um valor de 10.000 negociações em 21 dias. Significa que esses fundos imobiliários têm uma quantidade de negociação que os torna bastante líquidos, significando que você não vai ter dificuldades para comprar ou para vender, o que é muito importante para você investidor. É fundamental que você compre títulos, compre fundos imobiliários, que você possa efetivamente vender a qualquer momento e comprar a qualquer momento. E para isso é preciso que esses fundos imobiliários tenham uma quantidade mínima de negociações durante os dias. E esse critério é usado justamente para isso. A seguir, eu seleciono os fundos imobiliários que tiveram crescimento acima de zero nesse ano e também crescimento acima de zero nos últimos 365 dias. E o que significa isso? Significa que eles tiveram rentabilidade positiva, ou seja, mesmo com a crise, esses fundos imobiliários cresceram durante o ano e cresceram nos últimos 365 dias. Então, eu deixo claro aí, muito bem explicado, os critérios que eu uso para selecionar os fundos. E eu quero ressaltar que na bolsa hoje existem mais de 400 fundos imobiliários disponíveis. E depois que eu fiz esse filtro, restaram somente 22 fundos imobiliários para avaliação, mas são fundos que vale a pena você observar por conta desses critérios todos que eu coloquei aqui. Vamos agora observar os fundos mais baratos, observando esses critérios. E o fundo mais barato que eu tenho aqui é o KINP11, que é um fundo imobiliário Kinea. Ele tem dividend yield de 29%, significa que se você tivesse investido há 12 meses atrás, você teria ganho somente com pagamentos de dividendos 29,2%, o que é excelente, é muito bom. Não tem nenhum investimento em renda fixa que dê esse resultado. E o preço dele hoje, o preço da cota dele hoje é R$14 somente. Então você com pouco dinheiro pode investir nesse fundo sem problema. E aqui eu quero deixar um ponto bem claro. Eu não estou fazendo recomendação de investimento aqui. É uma análise didática para que você entenda essa metodologia de seleção de fundos imobiliários. De forma alguma eu estou dizendo para você comprar esses fundos. Você deve ter a capacidade, o discernimento de decidir por conta própria, de fazer a sua própria seleção. E para isso eu coloco muitos vídeos instrutivos aqui no canal, para que você possa fazer isso seguindo essas instruções que eu te dou. E prosseguindo na análise, eu quero te dizer que esse fundo também
passa no critério do volume de negociações. Ele tem 15 mil negociações nos últimos 21 dias, o que vai te dar liquidez para comprar e vender esse título, e que ele no último ano cresceu 34% e nos últimos 365 dias cresceu 37% mesmo com essa crise que estamos passando. Isso significa que se você contabilizar o dividendo de 29% mais a rentabilidade desse fundo, você aqui teria uma rentabilidade superior a 67%, o que é fantástico para um investimento, para um fundo imobiliário, e isso no período de 365 dias ou 12 meses. Mas qual é a ressalva que eu sempre deixo? É que você precisa avaliar os relatórios desse fundo, precisa avaliar o que esse fundo está fazendo, e para isso você entra no site do fundo, avalia o relatório, avalia quais são os ativos que compõem a carteira desse fundo, para então tomar a melhor decisão de como fazer isso. E se você quiser que eu mostre exatamente o que você tem que olhar nos relatórios dos fundos imobiliários, coloque aí no comentário essa sugestão, que se tiver bastante gente querendo isso também, e bastante gente também dando like nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo exclusivo somente para análise dos relatórios dos fundos imobiliários. E agora temos aqui o fundo Quasar, que é o QAGR11. E esse fundo teve em dividend yield 27%, que é um valor também bastante alto e o que é muito bom para o investidor. E sempre eu ressalto que é bom saber por que o fundo teve um dividend yield tão alto. Será que ele está vendendo ativos? Será que ele está vendendo os seus imóveis, vendendo os títulos, os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários? Então é bom avaliar isso nos relatórios, porque com essa informação você vai saber se o fundo está se desfazendo dos seus ativos, e se ele está fazendo isso, não é bom investir nesse fundo. Porque o que o investidor quer é um fundo imobiliário que cresça os seus ativos de modo que ele passe a gerar mais dividendos ao longo do tempo e que ele aumente o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, supondo que aqui ele não fez isso, vamos avaliar agora o preço. E o preço dele também está em R$ 49,94, que é um preço muito baixo. Ou seja, você também pode, com menos de R$ 50, investir nesse fundo sem nenhum problema. E lembrando que para investir no fundo você precisa ter uma conta em uma corretora, e escolha corretoras que não tem taxa de corretagem, que não tem taxa de custódia. Dessa forma, você vai praticamente pagar o valor da cotação para adquirir esse fundo. Claro que existem uns custos da Bovespa, mas são muito baixos, são abaixo de 0,5%. Então, vale a pena investir num fundo imobiliário com esses valores, porque você vai estar investindo com pouco dinheiro, e o fundo imobiliário tem a característica de mensalmente te pagar os dividendos, mensalmente te pagar os aluguéis que ele recebe, e assim você vai poder ter uma renda passiva que vai também poder ser reinvestida nos seus fundos, e isso vai criar um efeito bola de neve, de modo que quanto mais você reinvista os dividendos nesse fundo, mais rentabilidade esse fundo vai te dar no futuro e também ao decorrer dos meses. Esse fundo também passa no critério do volume de 21 dias, ou seja, ele tem bastante negociações aqui, 580 mil negociações. Ele teve uma rentabilidade de 3% no ano. Isso é o crescimento da cota no ano, que é diferente do dividendo. E também nos últimos 365 dias ele teve uma rentabilidade de 12%, o que totaliza cerca de 27 mais 12% de rentabilidade. Ou seja, 40% de rentabilidade para esse fundo imobiliário, isso em 12 meses, o que é também uma excelente rentabilidade, considerando que a nossa inflação está na casa aí dos 10% ao ano, 11% ao ano, e lembrando que você precisa sempre superar a inflação, porque se você não superar a inflação nos seus investimentos, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo, e não é isso que você quer como investidor. Você quer crescer o seu patrimônio ao longo do tempo, você quer ampliar
o seu capital ao longo do tempo. E por último aqui, eu apresento o fundo HSAF11, que é o HSI CRI, é um fundo de certificado de recebíveis imobiliários. E o que é que esse fundo tem aqui a oferecer? Ele oferece dividendos de 13,7% ao ano, 13,7% em 12 meses. Isso que ele pagou, considerando o investimento feito há 12 meses atrás. E o preço dele hoje também está abaixo de R$100, está em R$ 89. Isso significa que com menos de R$100 você já pode comprar uma cota desse fundo na expectativa de receber cerca de 13,7% ao ano de dividendos. E mais uma recomendação que eu faço aqui é que dividendos passados não significam que esse fundo vai continuar pagando dividendos no futuro. E por isso vale a pena sempre olhar os relatórios, ver as políticas de pagamento de dividendos desse fundo, ver o que esse fundo está realmente pretendendo no mercado para que você possa tomar a sua melhor decisão de investimento. Então esse fundo também passa no critério do volume de 21 dias com bastante negociações, 4.300 negociações nos últimos 21 dias. Então ele é um fundo que tem liquidez, você vai conseguir comprar e vender tranquilamente. E no ano ele se valorizou 7,91% e nos últimos 365 dias ele se valorizou 14,32%, que também foi uma valorização acima da inflação nos últimos 12 meses. E lembrando que você tem que sempre superar a inflação e ele aqui somente com a valorização superou a inflação. E o acumulado dele é que ele com dividendos ele teve 13,7%, mais a rentabilidade de 14,32%, então ele rendeu aqui cerca de 28% em 12 meses, o que também é um bom resultado considerando que a inflação no Brasil hoje está na casa dos 10, 11 ou 12%, a depender do índice que esteja sendo observado. E lembrando que eu tenho uma aula específica aqui no canal falando sobre como você criar o seu ranking, como você colocar os seus filtros na sua tabela para que você selecione os fundos melhores ranqueados de acordo com esses critérios que eu sempre coloco aqui. E como eu falei antes, eu estou deixando aí para você uma oportunidade muito especial, que é o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão onde eu vou desmistificar todas as questões relacionadas à criação de renda passiva, falando desde o início como você pode criar renda passiva, de modo a gerar rendas de 5, 10, 20 mil reais por mês fazendo investimentos. E é muito importante saber disso para que você possa crescer o seu patrimônio e, enfim, conquistar a sua independência financeira. Então vou deixar um link na descrição para que você vá lá e assista a esse aulão. E agora, lembrando uma coisa muito importante também, se inscreva no canal porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. E se você chegou até aqui é porque você está realmente comprometido com o seu crescimento financeiro, com o crescimento do seu patrimônio e na sua busca pela independência financeira. Então, não deixe de ver essas recomendações que eu estou deixando aí e grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.